muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, dando sequência ao nosso propósito aqui, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações, o nosso devocional diário. Hoje eu quero compartilhar um texto com você que está lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, e assim está escrito: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que o mesmo, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. É um texto muito conhecido, ele se segue aqui para a gente entender o contexto, mas eu quero pensar esse primeiro versículo aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 2. Estava pregando agora há pouco em uma igreja, em qual eu fui convidado, e enquanto eu compartilhava esse texto, falando sobre o esvaziar-se de Jesus Cristo, que é o que segue aqui, logo na sequência, e o Senhor me chamou a atenção aqui, nesse primeiro versículo dessa epígrafe: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E enquanto eu pregava algo que era diferente daquilo que eu vou ministrar aqui agora, mas o Senhor me trouxe a importância do controle dos nossos pensamentos, de nós compreendermos e também, de um certo modo, limitarmos aquilo que nós permitimos acessar a nossa mente. Por vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que vamos fazer, a forma com que vamos agir, ou a forma com que não vamos fazer, as nossas atitudes, as nossas decisões. Por tantas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que está acontecendo fora das nossas vidas, digamos assim, fora do nosso corpo, perdão. E pouco se fala sobre o cuidado com o pensamento. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses aqui, clamava a eles: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E quando eu falei isso na igreja agora há pouco, foi como se abrisse algo na minha mente, e o Senhor trouxe esse ensinamento muito poderoso. Se nós compreendermos a forma como Jesus pensa, nós vamos compreender quais serão as decisões que nós precisamos tomar. Muitas pessoas me procuram na área do aconselhamento pastoral pedindo sugestões, dicas, tirando algumas dúvidas e perguntando a minha opinião em relação a alguma determinada situação ou decisão que eles precisam tomar. E a minha resposta invariavelmente é essa: o que Jesus faria no seu lugar? Ou melhor, no seu lugar, o que Jesus faria? Foi um livro que eu li há uns anos atrás, e isso elucidou muito a minha vida nessa questão, nessa direção. E quando nós olhamos por esse viés, por esse prisma, nós vamos entender que os nossos pensamentos deverão ser os pensamentos do Senhor. Então é muito fácil, quando nós precisarmos tomar alguma decisão, precisamos assumir aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Filipenses. Nós precisamos assumir o modo de pensar de Jesus Cristo. Precisamos assumir as suas decisões, precisamos assumir as suas escolhas, e isso não é tão difícil quanto parece. Simplesmente o fato de nós perguntarmos a Ele o que nós precisamos fazer, quais são as decisões que nós precisamos tomar e qual o caminho que nós devemos seguir. É muito simples. Se você hoje, e com certeza terá muitas decisões a tomar no seu dia, eu faço um convite a você, que você estenda esse convite ao Senhor Jesus e convide Ele nesse dia a estar participando de todas as coisas. Se você precisar tomar alguma decisão, possivelmente dará um destino novo, algum trajeto, algum caminho novo na sua vida, pergunte ao Senhor Jesus. Fala: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Quais seriam as suas escolhas? Se pessoas vierem de alguma forma te afrontar, se pessoas vierem te cobrar, algumas situações que às vezes pode ser que venham até te ferir, te machucar, pergunte ao Senhor e fala: Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua escolha para todas as coisas? E com certeza você vai estar cada dia mais alinhando a sua vida com o propósito que Deus tem preparado. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de todos os dias começar o dia com uma palavra do Senhor aos nossos corações. Hoje falamos sobre assumir um modo de pensar que seja semelhante ao do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor possa treinar a nossa mente a agir dessa forma, Pai. Que nenhuma decisão nossa, Senhor, que nenhum pensamento nós permitamos que adentre nas nossas mentes, nos nossos corações, que não seja balizado, Senhor, nos teus princípios, nos teus valores e principalmente nos teus mandamentos. Que a primeira pessoa a ser consultada na hora que nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, seja o Senhor, Pai. Para que em nome do Senhor Jesus, cada um dos passos que venhamos dar esteja fazendo com que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. E na sequência dela aqui, Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos hoje, segunda-feira, aos olhos dos homens. É o primeiro dia útil da semana. Eu peço que a semana deles seja em paz, seja agradável e, sobretudo, seja próspera e abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe. Paz.